Lição número 234. Pai, hoje volto a ser o teu filho. Anteciparemos hoje o momento em que desaparecem os sonhos de pecado e culpa e no qual alcançamos a santa paz que nunca deixamos. Diminuto foi o instante que se passou entre a eternidade e a intemporalidade. Tão breve foi esse intervalo que não houve lapso na continuidade, nem interrupção nos pensamentos para sempre unificados em um só. Nada jamais aconteceu para perturbar a paz de Deus Pai e Deus Filho. Hoje, aceitamos isso como totalmente verdadeiro. Nós te agradecemos, Pai, por não nos ser possível perder a memória de Ti e do Teu amor. Reconhecemos a nossa segurança e agradecemos todas as dádivas que nos concedeste, toda a ajuda amorosa que recebemos, toda a Tua eterna paciência e o Verbo que nos deste segundo o qual estamos salvos. Vamos fazer assim hoje, ó. Pensa agora em Deus aí. Pensa em Deus. Sinta a Deus. Deus é presença, é totalidade, é eternidade. Está além do tempo, está além da dualidade, de qualquer forma passageira. Ele é a vida. Será que Deus, sendo Deus, poderia ter todos os seus filhos completamente diferente dele? Filhos que, só para serem gerados, precisam de uma mulher e de um homem. Se falta um, já não dá. Filhos que têm necessidade de comer a toda hora, aí enche a barriga, daqui a pouco vai no banheiro, mija, caga, sente dor, passa mal, pega uma gripe toda hora, se sente fraco, se sente triste, oscila, vai para a raiva, depois vai para a euforia, tem uma necessidade enorme de se satisfazer, que tá louco, busca prazer, aí passa por um monte de coisas, envelhece, a pele cai, fica flácida, cheia de rugas, fica com os cabelos brancos, começa a colecionar um monte de dores e problemas no corpo e, por fim, morre. Será que isso, algo parecido com isso, poderia ser o Filho de Deus? Com certeza não. Pelo menos não com o Deus que eu confio, que é o Deus da vida. Hoje a lição convida a esse reconhecimento de que o corpo não é o Filho de Deus, não é a criação de Deus. O convite é olhar para toda essa ideia de existir em um corpo separado de Deus e ver que isso é ilusão, que isso não pode ser real, nunca foi a realidade. É reconhecer que o Filho de Deus sempre foi o Filho de Deus e nunca existiu a parte de Deus. E o texto de hoje, ele traz aqui um pouco do que nós falamos muito na primeira parte das lições, que foi que tudo o que existe é a totalidade, é Deus e a extensão de Deus, né, que chamamos de Cristo, criação de Deus, por isso Cristo. E essa extensão, então, teve uma ideia à parte de Deus. Essa ideia gerou o pensamento de separação e uma consciência de ser esse pensamento, de ser a separação, de existir separado de Deus. Mas no momento, nesse mesmo instante em que teve a ideia, Deus já deu uma resposta a essa ideia. Ele disse: isso não tem significado. Claro que ele disse aqui, tá? Eu tô usando uma forma para expressar, não que ele dissesse com palavras, né? Entenda.
Então, né, foi como se ele dissesse: isso não tem significado, isso não pode ser real. Essa resposta, essa certeza de olhar para isso, sabendo que não tem significado, isso é o Espírito Santo. Essa é a resposta de Deus, esse é o amor de Deus, assim como é a memória de Deus, isso que está falando aqui no texto de hoje. Por isso ele diz aqui que diminuto foi o instante em que se passou entre a eternidade e a intemporalidade. Foi só um instante. Tão breve foi esse intervalo, tão breve foi essa imaginação, que não houve lapso na extensão, na continuação da totalidade. Foi um instante de imaginação que nada fez com a criação de Deus, que nada mudou na realidade. Nada aconteceu na totalidade em Deus e no Filho de Deus, na criação de Deus. A totalidade continua sendo a totalidade, em paz, em extensão, em amor, existindo como sempre foi. O Filho de Deus continua sendo o Filho de Deus. Então, se nada mudou, tudo é Deus, a existência é Deus e o Filho de Deus é Deus, só o que precisa acontecer é esse reconhecimento de que tudo continua como é e como sempre foi, de que nada mudou. E esse é o convite da lição de hoje. É reconhecer que nunca existiu outro mundo, um outro ser, nunca existiu uma outra vida, mas que tudo isso que pensávamos ser é essa diminuta imaginação que durou um só instante, tão curto que não houve lapso algum, não tem um espaço, não tem um intervalo, não tem nada. Nós nunca deixamos o céu, nunca saímos de Deus, nunca existimos em um corpo. O que parece ser uma vida em corpos no mundo é uma percepção equivocada, é uma consciência de separação, mas é só um estado de consciência, não é a realidade. A realidade não foi mudada. Então, hoje, o convite é reconhecer isso, aceitar como verdadeiro. Transcenda, então, essa consciência de separação, de ser separado, de existir em um corpo. Como eu falei no início, lembre de Deus, lembre da totalidade. E você verá, então, se lembrar, vai ver a insignificância dessa imaginação. Por isso, o convite é realmente seja a experiência da lição de hoje. É isso.